Opa! Opa, boa noite. E aí, tudo bem, André? Tudo certo, tudo certo. E você? Tudo ótimo também. Bom, agora melhor. Fizemos algumas. Eu fiz uma confusão, na verdade. Você fez zero confusões. Nos horários da live aqui, eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu até me confundi com os horários, mas que bom que deu certo, né? Que bom que deu para fazer hoje. Relaxa assim, sem problema algum. Cara, Obrigado a todo mundo que está por aí entrando aqui nessa live aqui que vai ser de alto de conteúdo. Assim, a gente já tinha marcado de fazer isso aqui há algumas semanas. Eu entrei de férias, finalmente saiu isso aqui, então a gente só pode entregar muito conteúdo para o pessoal aqui mais uma vez. Um prazer falar com você. boa. Cara, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, que você tem uma história muito legal, né? Hoje você trabalha como VP no banco na Suíça, né? Fez o CFA também, que é uma certificação que muita gente que segue a gente aqui nas redes sociais pergunta, né? Se é difícil fazer, se vale a pena e tal. Você podia contar um pouquinho da sua história e a gente entrar depois no assunto, quais são os ativos que não podem fazer, os ativos que a gente tem que ter com certeza numa carteira hoje em dia, né? Você que, apesar de estar aí, olha muito para o Brasil, né? Olha muito para os ativos que são negociados aqui. Então, por favor, se apresente aí, pessoal de casa. Claro, claro. Estou falando de Genebra na Suíça, né, Breno? Estou aqui há 8 anos, cara. Uhum, Já botei minha bandeirinha aqui, minha esposa e filha já são suíças, mas eu sou brasileiro, eu sou de Fortaleza, então saí do Brasil tem 15 anos, já dei um rodeio por vários países, Estados Unidos, Finlândia, eu sou metade finlandês, Finlândia, Espanha, Holanda, e sempre com a ideia de progredir, né? Estados Unidos era aprender inglês, Finlândia fazer a faculdade, Holanda mestrado, e aí eu vim para cá em 2012 trabalhar no JP Morgan na área de private banking e cuidando de portfólio de bilionários de brasileiros, né, que investiam aqui. E aí trabalhei nesse período aí durante uns 3 anos e depois migrei para a área para trabalhar com clientes suíços, então com uhum, clientes onshores. Então, assim, é uma dinâmica totalmente diferente de investimentos, muito mais voltada globalmente falando. E do ponto de vista de certificação, como você tocou bem, né? Então, tô aqui a minha certificação que eu ostento com muito orgulho, que é do CFA, uma certificação financeira para o pessoal que não sabe, para quem quer trabalhar no mercado financeiro, uma certificação bem completa, pensa assim, uhum, naquelas mais difíceis de conseguir, obviamente, sim. o mercado reconhece por isso. Mas, num nutshell aí, num resumo, mais ou menos por aí, cara. Legal. E assim, apesar de você estar há muito tempo aí, você continua olhando muito para o Brasil, né? Assim, o que despertou essa vontade de até de montar o Instagram, falar sobre isso, falar com brasileiros, enfim. Cara, eu já tinha vontade há muito tempo. Eu não tinha Instagram até um ano e meio atrás, mais ou menos, Uhum, nem redes sociais. E eu tinha vontade de entrar. E eu pensava, eu vou fazer um YouTube, alguma coisa para falar assim, as três principais notícias do dia. Coisas assim que eu achava que era interessante. E aí até que eu fui no evento aí com vários outras pessoas que vivem de internet, que trabalham com a internet, e vi que existia esse mundo de Instagram, de influenciadores que estão aqui contribuindo para melhora, né, do conhecimento do conteúdo. E aí foi uma coisa que levou a outra, e do ponto de vista do Brasil, porque o Brasil é um país continental, né? Então a uhum, gente tem, quer queira, quer não, nós temos um viés doméstico muito forte. uhum, A gente não escuta muitas notícias do Equador, do Chile, nada, né? Enquanto que aqui na Suíça a gente está sempre ouvindo França, Itália, Espanha, Áustria, tudo aqui pertinho. Então, eu queria trazer esse patamar, essa visão de fora, quem está olhando de fora do ponto de vista de investimentos, e uhum, que essa parte dos fluxos globais, dos movimentos globais, impacta a vida de todos, não importa onde você esteja, né? Um caso muito, muito forte é o que a gente pega em dezembro do ano passado, quando a gripe suína chinesa fez o preço da carne brasileira aumentar 80%. sim. Então, obviamente, isso impacta os teus investimentos no Brasil, né? Então, assim, essa é a ideia, passar um pouco de fora de um brasileiro que vive aqui fora, o que está acontecendo no mundo. E qual que é a tua visão hoje, né, do que está acontecendo no Brasil, né? Porque acho que a gente acaba aqui sendo muito enviesado, né, pelas notícias locais e tudo mais. Eu lembro quando eu morei fora, morei 2 anos em Portugal, é, me ajudou muito a eu me entender como investidor. Eu me formei muito como o investidor que eu sou hoje, morando fora, porque eu ficava um pouco fora do ruído, eu não via tantas coisas acontecendo, conseguia ter um olhar muito mais. Quase um pouco aquela história
que o Buffett fala que o pessoal que fica muito em Nova York, né, ele fica muito cheio de noise, né, e a ideia dele até ser de Omaha, né, não ser influenciado por tanto desses ruídos, né. Eu queria saber um pouco da tua visão a respeito do Brasil agora, né, se tá mais alinhado com o consenso hoje, ou se tem alguma coisa assim muito contrarian que você está olhando, assim, que o pessoal não está olhando, e também depois disso queria saber qual que é a impressão dos gringos em geral a respeito do Brasil. Claro. Então, assim, pelo fato de que eu moro fora e eu não tenho investimentos no Brasil, eu consigo tentar olhar de uma maneira bem objetiva, sem torcer para que a empresa A ou B suba, né? Como a gente vê muito dessas torcidas hoje, principalmente no Twitter, onde você é bastante ativo, né? Então, morando fora, assim, você consegue olhar de uma maneira, como eu estava falando, de uma maneira muito mais objetiva, e isso te permite ver as oportunidades e os riscos de uma maneira singular, muito mais singela, né? Então, assim, o que te possibilita? Vejo não somente o noticiário brasileiro, como é que estão os números de notícias, mas eu consigo comparar o que está acontecendo no resto do mundo e ver esses fluxos que normalmente eles tendem a reverberar de uma maneira igualitária. Então, por exemplo, quando a gente passou, a gente pensa assim, né? A inflação desde 2016 ela caiu muito no Brasil, né? Uhum. Naquela época estava por volta de 9% e veio caindo aí até 2% mais ou menos que se encontra hoje, a inflação oficial ao menos. Isso não foi um movimento isolado no Brasil, foi na América Latina inteira aconteceu isso. Por uma série de fatores. Mas assim, quando você consegue ter essa visão de outros países, você vê que talvez os riscos que estão eclodindo em alguns outros países, fatalmente, se o Brasil não mudar de rota, poderia acontecer no Brasil também, e as oportunidades e vice-versa. Então, essa é a grande vantagem. Do ponto de vista como eu vejo hoje, como é que os gringos veem a Bolsa em geral, acho que o gringo ele vota com o pé. Essa é uma grande expressão, né? They vote with their feet. Então, quando a gente vê o fluxo no ano de, se eu não me engano, 83 bilhões de reais que foram retirados da Bolsa Brasileira pelos estrangeiros nesse ano. Uhum. Então, isso já demonstra que não existe uma satisfação muito grande, não existe uma euforia, por uma série de fatores, né? Muito antes mesmo da crise acontecer, a gente via esse fluxo já contínuo, porque já há bastante tempo o mercado financeiro já vinha com a perspectiva de que o ciclo poderia estar acabando, que é engraçado, né? Porque você olha, globalmente falando, os fluxos em ações é negativo há muitos anos. Muitos anos. Embora a bolsa estivesse subindo. Que é curioso, né? Como é que a bolsa pode estar subindo se as pessoas estão vendendo? Então, quem recomprava eram as próprias empresas, com os buybacks. Uhum. Então, quando você olha para o gringo saindo da bolsa, ele primeiro era uma preocupação que o ciclo econômico estaria acabando, então ele começa a retirar das partes mais de risco, e fatalmente mercados emergentes entram em risco. Hoje, o Brasil ele representa nas carteiras mundiais por volta de 0,2%. Na máxima, lá por volta de 2008, mais ou menos, quando o Brasil era um país mais bem visto, era por volta de 3%. Então, mesmo assim, muito pequeno, né? Então, o que sai da notícia da Via Varejo, da Magazine Luiza, que impacta muito as pessoas no Brasil, que tem uma grande concentração, você não escuta falar dessas notícias mundo afora, tá? E não somente isso, o ciclo como eu falei, de inflação que vinha caindo, os cortes de juros, né? Que a gente vê, era 14% a Selic em 2015, 2016, hoje 2%. Então você é um investidor estrangeiro, já não tem tanto carry, né? Tanto carrego para você ter isso aí. E aí você olha a Bolsa Brasileira, tem algumas boas empresas, mas é relativamente pequena. Algumas empresas não tão boas e algumas empresas muito caras. Então, do gringo olhando, ele fala, cenário de crise, com poucos juros, com algumas empresas relativamente caras ou não tão boas, fala, fica menos atrativo como era antes. E aí, obviamente, você vê esses 80 bilhões de reais saindo do Brasil, que aconteceram. Do ponto de vista da minha opinião, é um pouco parecido com isso. Eu acho que a gente tem várias coisas importantes a fazer, dever de casa, fatalmente passando pelo cenário político, é o que acaba reverberando muito forte no mercado financeiro, mercado político, ou o cenário político através das reformas, e aí um grande entrave, né? O Congresso tentar dialogar com o Executivo, que tentar entrar um entendimento de reformas, e em ano de eleições municipais é um negócio muito difícil. Então,
vai aos trancos e barrancos. É possível, mas eu acho que passa muito para trazer uma confiança novamente para o mercado, que as coisas são sérias, que não tem crise política, e obviamente as reformas são fundamentais para isso. Sim. Assim, eu tenho a impressão aqui, né, de que assim, as empresas, você tem boas empresas na Europa, ou até nos Estados Unidos e tal, mas a impressão é de que as coisas por lá estão ainda mais caras, né? Eu estou errado ou não, né? Porque assim, a escalada do S&P, por exemplo, né, se você olhar só S&P, só Nasdaq, né, são índices que já sobem há muito tempo e subiram muito, né? Assim, como é que é pro gringo, assim, para você que está aí na Suíça, alocando capital de suíços, né? Assim, quanto disso está diversificado ao redor do mundo? Enfim, qual que é a visão de vocês em relação aos valuations e sobre, sei lá, outras regiões, não só talvez Estados Unidos, outros lugares do mundo, né? Então, assim, no valor absoluto, obviamente que a Bolsa Brasileira ela é bem menos cara do que o S&P, né? No valor absoluto. Você pega a Bolsa, o S&P, ele está por volta de 23 vezes o preço sobre o lucro, enquanto que o Ibovespa está por volta dos seus 13%, 13, 14 vezes. Então, assim, isso é o que toca, né? Outro ponto que, assim, que eu esqueci de comentar, por que é difícil investir no Brasil, que o real não é uma moeda conversível, né, Bre? Eu não, e foi o que eu falei, eu não invisto no Brasil porque eu não posso, teoricamente. É muito complicado. Se você não ser residente, é muito difícil, dirá quase impossível, digamos assim. Então, tem uma série de limitações, o que acaba afugentando os investidores. Olhando da Bolsa em geral, a gente precisa fazer uma diferença entre as regiões. E é o que é legal quando você sai do Brasil, que as fronteiras caem. Não existe mais as fronteiras para mover dinheiro, para mover por moedas. Eu posso mudar de franco suíço para dólar, para libra esterlina, para ien japonês, para investir naquelas empresas em 2 cliques no meu home broker. Eu não preciso fazer câmbio. Então, assim, quando a gente olha para a Europa é um continente bastante bastante complexo das suas populações. Ele tem uma união monetária através do euro, mas não é uma união fiscal. Então, nos anos de bonança, os países ricos se beneficiam às custas de um euro que é baixo, e esse euro é baixo porque existem os países periféricos, como Portugal, como Grécia e assim por diante. Mas nos anos de crise, esses países ricos não querem pagar a conta que os países mais pobres sofrem. Então, por isso que traia muito discussão do Brexit, da França querendo sair assim por diante. Há poucas semanas houve uma aprovação de um estímulo fiscal para dar 750 bilhões de euros praticamente para os países mais pobres. Isso é um avanço na união fiscal desses países. Mas quando você olha para o mercado acionário, se eu te perguntar quais são as boas empresas europeias? Montadoras de carro. Bancos. Não, boas não, as maiores, né? As maiores. As maiores, mas boas. Boas, não sei. Empresas de saúde, de remédio, sei lá, talvez. Talvez, mas assim, não tem tantas. Você vê na tua cabeça, sei lá, de crescimento, talvez a Siemens, talvez a SAP, a SAP, né? Aí tem algumas farmacêuticas boas, assim, você pega na Suíça, né? A Roche, você pega a Novartis, a Sanofi na França, mas não tem tantas assim. Então o mercado europeu ele acaba sendo um mercado muito mais de velha economia e um mercado value muito mais do que de growth, né? De crescimento. E obviamente é por isso que paga muito mais dividendos na Europa. A Europa são cerca de 3,5% versus 2% nos Estados Unidos. Antes de eu continuar aqui o meu raciocínio, eu queria pedir para todo mundo aqui mandar esse aviãozinho aqui embaixo, chama todo mundo para participar aqui. Boa. Pelo menos as 5 primeiras pessoas que estão ao vivo vêm participar aqui. Boa, bem lembrado. Boa. Então, assim, por isso que os fluxos acabam indo mais para os Estados Unidos, né, Bre? E aí é por isso que a gente vê com 18 trilhões de dólares injetados, globalmente falando, entre estímulos fiscais e estímulos monetários, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E aí, quando você vai, ele acaba indo para os locais onde tem fatalmente as empresas que conseguem crescer os seus lucros, independentemente do ciclo financeiro. E aí você olha, poxa, a Salesforce,
Ela foi incluída hoje, né, na noite de ontem ou hoje, no Dow Jones, né? Dow Jones, as 30 maiores empresas americanas, removendo a ExxonMobil. A ExxonMobil era a maior empresa do mundo em 2005. Ela acabou de reportar lucros exorbitantes, assim, maior do que a expectativa e está subindo 10% no aftermarket. Então, essas empresas elas estão conseguindo gerar lucros. E então, essa que fica a grande dicotomia. Os riscos absurdos, enormes, mas elas continuam a crescer até que ponto? Então, para o investidor, cabe muito cuidado de buscar uma boa diversificação nesse momento para não entrar em armadilhas. Ó, tem uma pergunta boa aqui, né? Já que você está aí no mundo dos juros negativos, aqui a gente tem juros reais negativos, aí você já tem nominais de reais há muito tempo, né? Você podia, acho que talvez falar um pouquinho sobre isso, qual que é a tua visão? Existe alguma maneira de se proteger? O tema de ouro ficou muito forte nos últimos tempos, né? Eu lembro que olha isso, né? O pessoal fala assim, se eu tenho dor de corno, porque eu não comprei uma ação, porque eu vendi cedo outra. Cara, se eu fosse dor de corno das coisas que eu não comprei, ou que eu não vendi, ou que eu deveria ter comprado mais, acho que eu não dormia, né? Eu li um livro sobre comprar ouro em 2015 inteiro. Eu sentei com o cara que ficou falando sobre comprar ouro há 10 anos. Fui tomar cerveja com ele me contou de todas as histórias dele. Cara, eu comprei assim, 1.000 euros de ouro. Aquele negócio não andava, eu não entendia porquê e tudo mais, eu soquei tudo. E olha para onde foi esse negócio, né? Então, assim, sem convicção é difícil. Qual que é a tua visão, né, sobre juros negativos no mundo inteiro, quais são os impactos, mas também se você acha que ouro é uma boa maneira de você se proteger contra essa oferta monetária gigantesca que está acontecendo Claro. no mundo inteiro? Então, o ouro, ele teve o pico, ele começou a subir muito, um ciclo anterior, em 2008, com a crise, o ápice dele foi em 2011, a partir de 2011 ele colapsou não somente no preço, mas também nas posições retidas. O ouro, ele é uma reserva de valor. Ele quer dizer o quê? As pessoas botam nele quando elas não veem tantas oportunidades em outros lugares. Obviamente, em cenários como a gente está vendo agora. Ele começou a subir bastante, cerca de 18 meses, mais ou menos, ele estava $1.200 a onça, agora nos seus 2.000, né? Então ele teve essa apreciação forte aí de uns 60% mais ou menos que ele teve nesse, sei lá, um ano e meio aí. Muito por conta, quando ele começou a subir, de, mais uma vez, medo de fim de ciclo, tá? Que já vinha perdurando há bastante tempo, e agora ele deu uma acelerada porque os juros americanos foram para zero, a expectativa de inflação cresceu, não é a realizada, é a expectativa de inflação cresceu. Então, juros zero com expectativa de inflação crescente, juros reais negativos. Juros reais negativos nos Estados Unidos, dólar não faz tanto sentido. Vamos tirar do dólar, vamos botar em outras coisas. Aí você vê o euro subindo, o iene japonês subindo, o franco suíço subindo e o ouro subindo. Então, o ouro, nesse momento, como é que ele se posiciona de uma maneira relativamente positiva, pelo menos na minha opinião, nos próximos 6 meses, digamos assim, porque se as coisas andarem errado, se a gente chegar a encontrar um novo cenário de queda forte de mercado, o ouro tende a se apreciar. Segundo, se a gente mantiver o cenário como está agora, juros baixos, que o Fed já falou que vai ficar em zero até 2022, pelo menos, com expectativa de crescente de inflação, o dólar tende a seguir pressionado entre moedas fortes. Isso não quer dizer que seria contra o real. Então, seria mais um cenário positivo para o ouro em si. O cenário de risco que eu imagino para o ouro são 2 fatores. Realização de lucros, que a gente chegou a ver há 2 semanas atrás, mas realização de lucros é algo temporário, ou um crescimento muito forte da economia. Um crescimento muito forte da economia e limpando as nuvens negras. Então, isso era um cenário onde a expectativa de aumento de juros virá. Obviamente, a curva de juros sobe nesse momento, aí traz pressão para o dólar subir, o que traria uma pressão negativa para o ouro. Mas esse cenário eu vejo com baixa probabilidade nesse momento. E o pessoal que falou sobre Bitcoin, né? Uma coisa que você chegou a olhar, assim, também, como você entende, você enxerga Bitcoin também, porque, assim, a história do dólar, mesmo antes de Covid, a gente já tinha, né, o Fed expandiu a base monetária para valores nunca antes vistos, né? Então, a história do Bitcoin, se eu não me engano, em 2016, 17, era um pouco essa, né? De que o dólar ia enfraquecer, que a ideia era comprar Bitcoin, comprar ouro. Você acha que as duas funcionam bem? Ou, assim, aliás, assim, se puder, claro, falar
se ouro é uma posição que você carrega, que se você gosta, pretende carregar por bastante tempo ainda. Sim, eu tenho ouro sim na carteira. O ouro, uma coisa que você tem que entender, como eu falei, quando você monta em ouro, é porque você não vê tantas oportunidades em outros lugares. Então, normalmente, o ouro ele acaba não sendo uma posição muito. Então, assim, o que você vai olhar nas carteiras globais, principalmente investidor de varejo, é uma porcentagem muito pequena, menos de 5%, digamos assim. Tá? Às vezes ele vai subir um pouco mais, vai subir um pouco menos, mas é relativamente pequena. Tá? Então, assim, é mais ou menos em linha quanto a isso. Em relação ao Bitcoin, eu tenho uma história bastante curiosa com as criptomoedas. Né? O Bitcoin ele acaba sendo o mais conhecido, mas quando você começa a entender sobre o sistema, o ambiente ali onde se encontra, tem uma infinidade de outras criptos, né? de blockchains. E eu peguei essa bolha lá de 2017, 2018, com um primo me deu como presente de casamento unidades da Ethereum, que é a segunda maior, e chegou a valorizar 100 vezes, não era 100%, chegou a valorizar 100 vezes a cota. E eu falava, não, isso é uma bolha, mas deixa eu estudar essa bolha aqui, eu não sei. Bolha é aquele negócio, você nunca sabe quando ela vai explodir e como que ela vai explodir. Mas como era uma coisa que eu via como bastante potencial de inovação para o futuro, eu falei, e obviamente, tudo quando você entra em risco, muito risco, o sizing, né, o tamanho na sua carteira tem que ser muito bem mensurado. Então, se é um relativamente pequeno, então tranquilo, você vale o risco em si, né? Muito mais o aprendizado que te ajuda para o futuro. E aí a história das blockchains é algo que vem. As pessoas olham o Bitcoin, mas assim, como forma de investimento, a blockchain ela é fundamental para o que a gente está vendo, a transformação de compartilhamento de dados, de validação de dados descentralizados ao invés de ter um ponto só. Vamos pegar o exemplo agora, por exemplo, tem vários casos que a gente vê entrando na privacidade, como o TikTok, né? Que o Trump está querendo entrar com o TikTok e baniu o TikTok. Por quê? Porque todos os dados são todos centralizados ali. Os reguladores europeus não gostam do Google, da Amazon, porque eles têm tudo descentralizado. Quando você descentraliza isso, ninguém tem o poder de controlar essa informação. Então, tem uma série de outros fatores que são benéficos para o advento das blockchains. Então, do ponto de vista do Bitcoin, ele é o que é o mais testado, já tem desde 2008, então ele já tem uma robustez grande para facilitar essas transações, só que o grande, e cada vez mais grandes investidores estão entrando nisso, engateando, mas entrando nisso, e o grande entrave é que o ponto forte das criptomoedas acaba sendo o seu ponto negativo, porque a descentralização, ou seja, ninguém consegue controlar isso, acaba que você não consegue ter uma fiscalização, uma supervisão ou um controle dos reguladores. E o que acontece é que ainda existem grandes, que eles chamam as grandes baleias, que conseguem fazer esquemas de pump and dump. Bitcoin nem tanto hoje em dia, mas quando você vai para moedas menores, sim, eles fazem esquema literalmente de pump and dump, de criar grupo, de Telegram, para não sei o que, vão fazer, como assim, que você conhece bem isso. Então isso acaba afugentando um pouco o que eles chamam de smart money. Mas do ponto de vista do investidor hoje em dia, a volatilidade, chegou um período aí que acho que tem cerca de um mês mais ou menos, a volatilidade do real versus o dólar estava se aproximando da volatilidade do Bitcoin. Não que o Bitcoin estivesse colapsando, mas é que a volatilidade do real estava disparando, explodindo. Então isso mostra assim, que com a aceitação gradual desse tipo de ativo, ele acaba com mais fluxo, você começa a reduzir a volatilidade dele e ele começa a ser mais aceito. Agora voltou. Acho que a tua internet aqui tá... É a tua internet, né? Acho que é, né? Não sei, fica difícil de saber. Travou. É que travou você. Não, legal. E, assim, o pessoal que está perguntando, assim, uma dúvida que eu tenho até, assim, uma coisa que eu tenho tentando amadurecer, né? É de fazer pequenas apostas, né? Porque, assim, quando eu invisto numa coisa como essa, né? Tipo ouro, tipo, sei lá, Bitcoin, como eu já investi no passado, quer dizer, invisto até hoje, mas comprei muito pouco. Eu sempre faço uma conta assim, quanto que eu posso investir, que se der tudo errado e valer zero, eu não vou ficar chateado. E aí, assim, eu compro, sei lá, 0,2% da minha carteira. Aí o negócio se multiplica
por 5, 6. Isso não faz cócega nenhuma, né? Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida, né, sobre como. Talvez você possa trazer algum ensinamento aí por gerir grana de famílias que devem ter uma diversificação bastante razoável, porque acho que nessa etapa da vida o mais importante é preservação e não mais construção de patrimônio, né? Assim, tem alguma sacada? Porque eu mesmo não consegui chegar a essa conclusão. Assim, eu começo a estudar uma coisa, compro um pouquinho, depois não tenho grandes convicções, não vendo, aquele negócio às vezes até explode e eu não ganho dinheiro com isso, porque é uma posição tão pequena, né? É difícil, né, saber qual que é a posição ideal que você deve ter num ativo, né, como esse. Claro. E assim, a coisa que você falou de é, a definição de um cliente private é que ele tem tanto dinheiro que o dinheiro vai sobreviver à vida útil dele, né? Então, assim, você está trabalhando para preservar para as futuras gerações. Então, um ponto que toca nisso é a coisa mais fácil que existe de investimento, mas é uma das mais úteis, é a diversificação, tá? Porque quando você falou, bota o 0,2 e vai subir para 1%, se explodindo 5 vezes, mas você não está com o resto em caixa. Você está com outras coisas ali. Aí a gente entra naquele conceito de Sharpe Ratio, que é o índice Sharpe. Não adianta eu botar 100% em Bitcoin com a volatilidade imensa, então a minha taxa de eficiência de retorno, né, que é o excesso de retorno sobre a volatilidade, vai me tornar minha carteira muito arriscada, muito ineficiente. Então é por isso que você diversifica com outras coisas como elas têm uma correlação baixa, se uma der certo e a outra não delas, vão se ajudando nesse longo prazo para ajudar a reduzir a volatilidade, com os juros compostos eles vão aumentando. Então, é natural de que nessas grandes carteiras, esses tipos de alocações, eles vão ser pequenos sim, eles vão ser pequenos e é justamente isso. Talvez não sei lá, se é 0,2 ou se é 1% ou se é meio, isso tem muito relativo, não dá para dizer qual é a fórmula certa. Mas ele te ajuda que quando ele dá uma porrada de 5 vezes, ele ajudou o teu portfólio a subir, sei lá, 5, 10% no ano, que já é um resultado excelente para um portfólio desse tamanho. Legal. Cara, estamos chegando aqui no meio da live. Queria que você falasse aí um pouco de quais são, assim, top 3 investments, assim, que você pensa aí hoje, assim, que são, tipo, estão na sua carteira, você gosta bastante, acho que são bons. Até se tiver algum que um brasileiro consiga investindo no Brasil, né, ou investindo através de uma corretora fora e tal, algo que você pudesse falar assim. Eventualmente não que o brasileiro consiga investir, mas pelo menos para a gente conseguir ter uma ideia do que passa na cabeça de uma pessoa que está do outro lado do mundo, praticamente, em todos os aspectos, né? Porque eu acho que é uma cabeça completamente diferente do que a gente vive aqui, né? Como você disse, né? Morando aí na Suíça, ou morando na Europa como um todo, as fronteiras caem do ponto de vista de investimento, né? Então, a gente tem muito esse problema do home bias. Quais são, então, você acha que são as três principais ideias hoje da tua carteira que você acha que são investimentos bons, assim? E fazendo, claro, o disclaimer de que não é uma recomendação, etc. Claro. Isso está na moda também. Claro. Mas só uma coisa, agora com as mudanças da CVM, com o BDR para todos, aumentou muito o leque para poder investir dentro do Brasil, se a pessoa, porventura, não quiser investir fora, né? Eu acho que, na minha opinião, com a série de facilidades nas corretoras fora para investir, acho que está mais fácil do que nunca, não tem mínimos, você pode fazer tudo em português, os caras fazem a declaração de imposto bem explicadinha para você, então assim, mas tem gente que não acredita que isso é bom, e não é importante, então com as BDRs agora não precisa mais ser milionário. A maneira como eu vejo em investimentos, assim, é muito sóbrio, eu não tenho essa ilusão de que eu vou ficar tendo retornos absolutos enormes a cada ano. Não sou um trader, eu sou um asset allocator. A minha ideia é montagem de portfólios pensando para o longo prazo. Eu não vou ficar tentando fazer swing trade e day trade. Então, assim, quando eu faço uma montagem de uma carteira, eu tento analisar muito de cima para baixo, análise macroeconômica, criação de estratégia de portfólio e aí sim seleção de ativos. E aí acabo passando muito por ETFs. Tá? Porque os ETFs é o que vai replicar muito essas análises. Então, assim, hoje você tem 2.300 ETFs somente nos Estados Unidos. Você consegue ter ETF de
pequenas empresas que são de value, ou você consegue ter ETFs alavancados de moedas. Então, assim, você consegue fazer uma infinidade de coisas pagando bem um pouquinho, você paga super barato. Então, assim, não acaba sendo uma ideia tão sexy como você está imaginando, mas para não fugir da raia aqui, tem algumas coisas que eu tenho olhado. Tenho buscado coisas que têm baixa correlação com o mercado, tá? Porque eu tenho capital extra para investir agora e para entrar 100% em alguma coisa agora é algo que eu não me sinto tão confortável. Então, quando eu tomo decisões de investimento, eu faço periodicamente, faço um plano de investimento, sei lá, 6 meses. Então, eu vou fazer aportes periódicos de 6 meses para tentar pegar um preço médio suave aí. Mas dentro dessa tônica aí de coisas não correlacionadas, eu começo a olhar para mercados que não são tão parecidos com o que a gente está acostumado. O Bitcoin acaba sendo um deles. Eu invisto hoje, eu fiz um aporte assim, interessante recentemente, via um fundo, não foi diretamente no Bitcoin, então eu tenho uma gestão ativa ali dentro, então algumas coisas que eu consigo pegar o upside do Bitcoin sem mais me proteger na queda. Outra, estou olhando no mercado de arte agora. Então, assim, algo que com baixa liquidez, com baixo número de players nisso, mas totalmente fora da bolsa. E hoje em dia você consegue, tem algumas plataformas que te ajudam a fazer isso aí, você não precisa investir milhões. No que toca a bolsa, eu acho, assim, na minha opinião, a China começa a entrar mais no radar cada vez mais. Porque a segunda maior economia do mundo, fatalmente, cedo ou tarde, vai ser a maior, não sei quando, mas deve ser. E ele tem um mercado consumidor interno enorme, mais de 1,3, 1,4, se eu não sei o número exato, bilhão de pessoas. Uhum. Então, as grandes empresas lá, elas não precisam do mercado consumidor americano, no geral. Elas conseguem fornecer os serviços e produtos para as pessoas ali dentro. Então, as empresas ali acabam tendo uma correlação relativamente menor do que se você pega uma Apple, uma Microsoft. Então, nesse cenário que a gente está vendo hoje, de que tem muitos riscos por todos os lados, eu buscar um mercado consumidor pujante com a correlação baixa é algo que me atrai. Então, eu começo a olhar para mais coisas ali dentro. Que mais? Eu acho assim, do ponto de vista, olhando para os... E eu vou terminar no Brasil, mas olhando nos Estados Unidos, é difícil ver um cenário onde a gente vai ver uma reversão de growth para velho, pelo menos no longo prazo. Ou seja, de que empresas de grande crescimento, essas tecnologias, que elas devam sofrer mais do que aquelas que estão baratas, bancos, empresas petroleiras e assim por diante. Por quê? Porque o ciclo econômico ainda está fraco. É difícil pegar esse ciclo econômico e as taxas de juros devem ficar baixas. Taxas de juros baixas é bom para empresas de crescimento. Então, setores de tecnologia e principalmente de saúde, que acaba sendo um setor perene, mas que também consegue pegar um upside, são os setores que eu gosto. No Brasil, em geral, cara, eu acho assim que vai continuar essa mesma tendência que a gente está vendo. Essas boas empresas elas vão continuar a ficar caras, principalmente porque agora a gente está vendo uma explosão de CPFs na Bolsa. Há um ano atrás nós tínhamos 1 milhão de CPFs, né? Nesse último trimestre, sozinho, 900 mil pessoas entraram na Bolsa. Somos 2,9 milhões de pessoas. E as pessoas estão olhando, é muito comum fazerem stock picking. Os ETFs ainda são muito pequenos no Brasil, tem poucos, então as pessoas acabam fazendo esse stock picking e esse fluxo fatalmente vai continuar. Elas vão olhar as empresas que estão crescendo, aquelas que são boas, e vão continuar a trazer mais demanda. Então, acho que essa boca do jacaré tende a aumentar, ou pelo menos permanecer alta das boas empresas caras, enquanto que as não tão boas assim, permanecendo baratas. Assim. Não sei se você concorda, mas essa é a minha opinião. Sim, sim. Assim, quer dizer, na verdade, não sei, né? Essa é uma boa resposta. Me preocupa, assim, muito alguns valuations, né? Eu não consigo comprar... Eu tenho dificuldade de analisar growth, assim, eu tenho bastante paciência, então eu consigo comprar alguma coisa de velho e ficar muito tempo olhando aquilo lá sem se mexer e de repente o mercado perceber ou aquela gestão trazer algum tipo de choque de gestão para a empresa, que o mercado passa a ver aquilo de novo como
algo sedutor, né, na moda e tudo mais, porque as modas vão e vêm. Mas me preocupo, sim, com os valuations de algumas empresas na bolsa. Hoje mesmo eu vi, assim, eu tô ensaiando comprar a Apple há muito tempo, não consegui. Google a mesma coisa, comprei muito pouco, daí subiu na minha cara e tal. Essas duas empresas eu comprei muito pouco, subiu na minha cara. Tenho muita dificuldade de comprar as coisas assim que vão subindo. Eu tenho muita calma para comprar e geralmente eu tenho mais pressa para vender. Quando eu acho que as coisas começam a ficar muito na moda, muito. é, não dá para você fazer as duas coisas. Você não pode comprar com pressa, né, e vender devagar quando as coisas mudam. Isso você não pode fazer. Acho que o que eu faço acontece que no final das contas você perde uns bondes aí que passam, os cavalos selados que passam na tua frente e você não pula, mas ao mesmo tempo acho que isso é uma maneira boa de você ser mais cauteloso, né? Assim, me preocupa assim alguns valuations. Eu vejo, por exemplo, hoje saiu a notícia de que Pets, né, aquela empresa que vende produtos de animais, de pets, né, de casa, vai listar as ações na bolsa, que é um segmento legal pra caramba, porque Uhum. pet é um filho mais barato que as pessoas, inclusive, estão substituindo, né? As pessoas estão tendo mais Sim. pets do que filhos e tal. E é um mercado muito legal isso. Só que, assim, as empresas estão saindo a 60, 70 vezes lucro na bolsa de 2021, não é nem o lucro de 2020. Então, assim, putz, cara, assim, me custa um pouco pagar isso daí, né? Mas a gente aqui, acho que, assim, não sei se você tem uma visão diferente. Eu particularmente acho que no Brasil você tem ainda um edge da gestão ativa, né? Que você tem bons gestores, há uma distorção como é que eu vou dizer assim, o nível de informação da maior parte entre investidores sofisticados, profissionais e novos aqui ainda acho que é muito grande, então isso tende a gerar distorções até das informações. Por isso eu acho que gestão ativa, além de você ter, claro, um índice no Brasil que é muito mal construído, né, muito concentrado, etc. E tal. Então, não fosse os bancos, né, que estão doomed no mundo inteiro, Uhum. a bolsa brasileira já estava nas máximas também. Se você colocasse aí Itaú, Bradesco, Banco do Brasil nas máximas, a bolsa também estava nas máximas. Então, uma bolsa velha que olha para trás para esse. O índice vai olhando que o que fica mais caro fica mais representativo dentro do índice. Então, eu particularmente me preocupo um pouco com o valuation, com esse oba-oba em algumas ações. Né? Então, assim, para minha estratégia, e aí acho que a minha estratégia tem um pouco a ver com a sua, né? Eu estou olhando asset allocation para coisas daqui 3, 4, 5 anos, com essa paciência. Isso. Eu não sei ganhar dinheiro no curto prazo. No day trade, nunca. No swing Isso. trade, menos ainda. Então, eu estou olhando, assim, coisas mais de médio e longo prazo, né? Então, assim, eu estou confortável hoje em comprar velho e esperar, mesmo que isso me custe ver empresas de growth passando na minha frente, subindo, virando oba-oba, e eu morrer de pena de não ter comprado, né? Vamos ver aqui, tem algumas perguntas. Vamos lá. Você viu alguma pergunta aqui enquanto eu estava falando? Tem o Caio, tá perguntando por que quase nenhum influenciador de investimentos fala de Europa, Ásia ou os próprios emergentes tirando o Brasil? Parece que só existe Brasil e Estados Unidos para ele. É uma pergunta muito válida. É, é. Então, eu fiz um giro, né, ao mundo aqui, né, com o Breia, e porque a Europa aquele negócio, assim, nem fede nem cheira. Não tem tanta coisa para você. Não é porque não é tão como é que seria? Exciting, não é tão animador você falar isso. Aí a minha opinião aqui da China, assim, você começa a olhar e é um país ainda emergente. E as pessoas perguntam, mas como assim a China é um país emergente? O segundo maior país rico do mundo é porque o PIB per capita lá ainda é baixo, então por isso que é considerado emergente. Mas acaba sendo isso aí. E esse é a grande tônica, né? Você olha a bolsa alemã, tá? A DAX. A DAX é do tamanho da Apple. Então, naturalmente, que você vai escutar muito mais do mundo falando dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Se os Estados Unidos pegam um resfriado, o resto do mundo pega uma pneumonia, né?
Essa é a grande dinâmica. E o porquê? Porque os Estados Unidos não somente são os maiores, são os mais abertos. Não tem uma economia tão aberta quanto, apesar de que o Trump impôs uma série de tarifas, mas eles ainda são muito mais abertos do que o resto do mundo. Então você acaba vendo não somente isso, as grandes empresas querem se mudar para lá. O Elon Musk ele é sul-africano. Então ele quis montar a sua empresa nos Estados Unidos, não na Alemanha, não na Inglaterra, né? Então acaba tendo essa sucção como eu falo, de brains, né? De cérebros. Sim. Tem uma pergunta aqui, o pessoal está falando quais ETFs chineses que você recomenda as pessoas estudarem. Eu acho que isso é uma pergunta legal, né? Porque assim, eu até queria dar uma resposta aqui para o Lucas, que falou para a gente falar sobre Enalta. Lucas, eu não tenho nenhuma opinião sobre Enalta, tá? Não acompanho a empresa, tá? Mas assim, eu queria dar uma sugestão até, pessoal, porque assim, às vezes, esse método de às vezes perguntar e pedir para uma pessoa dizer o que ela acha a respeito de uma empresa em poucas palavras, para confirmar um bias, né, um viés seu, pode ser muito ruim para o método de investimento, tá? Eu sugiro que vocês estudem mais a respeito das teses, principalmente procurem pessoas que acham que não gostam da empresa, que apresentem argumentos contrários, tá? Então, poderia falar que eu adoro Enalta, isso poderia confirmar seu método, Lucas, mas assim, acho que isso tem tomar bastante cuidado com como você usa as redes sociais para aprender sobre investimentos, porque eu acho que esse é um método que aí, nesse caso específico, é bastante perigoso. Mas voltando ao ponto ali, quais são os ETFs, então, chineses que você recomenda estudar? Nesse negócio de recomendação, é engraçado. O ponto de entrada, o ponto de saída, o ponto de quantidade que um investidor põe versus o outro, na grande maioria das vezes vai ser bem diferente, muito embora ambos possam ter a mesma opinião. Então, sim, vamos supor que você gostasse de Enalta e você fala, eu gosto. Aí, estou comprado, mesmo se fosse esse o caso. Aí o cara fala, poxa, o Bray, ele gosta, me deu um viés de confirmação, vou lá comprar. Só que você pode estar vendendo daqui a 2 dias e a pessoa vai ficar sem essa informação, ou você está botando, sei lá, 0,5% do seu portfólio, e aí vai que a ação cai, aí o cara fala, você falou que você gostava, entendeu? Então é por isso que não faz sentido perguntar isso. Mas do ponto de vista do que eu recomendo estudar, acho que antes de dizer qual é o nome, tem uma plataforma muito boa que chama ETFDB, de bancos de dados, né? Database.com, que é um filtro, né? Você faz um ETF screener, você consegue encontrar todas, não somente os chineses, dá uma olhada todos lá, os que são disponíveis, que é muito mais fácil, porque assim, o que eu for falar aqui A, B ou C é a mesma coisa, talvez um vai cobrar FIIs um pouco mais baixo do que o outro, etc. Mas no geral eles são bem parecidos, assim. Sim. Bom, mas assim, pessoal, acho que todo mundo tem sempre a oportunidade de fazer perguntas, assim, a gente está aqui para isso, para responder. Eu só gosto de deixar claro, porque a gente tem visto, né, uma série cada dia eu vejo mais influencers, as pessoas falando, e assim, eu tenho um negócio relacionado a isso, né, também respondo perante a legislação, né? Então a gente toma bastante cuidado, a gente tenta passar uma mensagem bastante responsável. Tento, claro, responder o máximo de coisas que eu posso, né? Que eu não sei também. Tem muita coisa que a gente não sabe, né, André? Fala aí, em quantos anos você está trabalhando no mercado, todo dia você descobre uma coisa nova, né? A única Sim, o Expliquei está perguntando mercado irlandês, algum comentário? Não sei nada de mercado irlandês. Então, tem coisa que acontece, você não sabe. Exatamente. Então, assim, sim, acho que talvez uma das melhores recomendações que eu possa dar aqui para o pessoal que acompanha a gente e tudo mais, assim, tome muito cuidado com esse método, né, de certificar ou fazer perguntas através de influencers, né, sem saber exatamente também o negócio dele, né, o que ele faz, o porquê ele está ali, o quanto ele entende sobre esse assunto. Porque as pessoas são convidadas o tempo todo a emitir opinião. E é muito mais inteligente sempre você ter opinião sobre tudo, né? Eu já acho que o mais sedutor é o cara que fala assim, eu não faço a menor ideia do que você está me perguntando, né? Agora, me responde uma coisa. Hoje, assim, você acha que ETFs é o futuro? Basicamente, hoje, assim, mesmo em empresas em famílias que têm grandes fortunas,
eles acabam usando ETFs como boa parte da solução dos investimentos? Tá, uma coisa que você tinha comentado antes, você falou da gestão ativa, que é curioso, de que você acho que acredito que no Brasil ainda tem espaço para gestão ativa. A gestão ativa, o nível de sucesso dela, ele é inversamente correlacionado ao tamanho, à liquidez do mercado. Então, quanto menor o mercado, menos analistas vão estar estudando, menos investidores vão estar investindo nisso. Então, você consegue ainda encontrar algumas opções de que você consiga bater o índice. E aí, principalmente no índice, onde metade dele são empresas de baixo crescimento, o Ibovespa. Né? Então, concordo isso em parte contigo. Nos Estados Unidos, a indústria de gestão ativa de fundos mútuos está morrendo. E rapidamente. A compressão dos FIIs, de redução de taxas, muito rápida, porque não bate o índice, né? E não bate o índice por quê? Porque tem muita gente olhando as ações, o que ele fala, né? Que é a dispersão. Então, a dispersão uma ação subiu 2% e a outra subiu 30%. Então, é uma dispersão grande. Essa dispersão acaba caindo, então fica tudo muito próximo do outro, a correlação alta, então tudo andando na mesma direção, ou caindo ou subindo. Então fica muito difícil para um investidor de fundos mútuos, que só faz long only, ele só faz comprar, de bater o índice. E aí entra na pergunta que você fez, a expansão dos ETFs. Então, se os fundos mútuos não conseguem bater o índice, e eu estou pagando 1% para ele, 0,75 para ele, eu prefiro comprar um índice a 0,03 e a minha gestão ativa vem em cima da parte da seleção de ativos. A minha gestão ativa vem na seleção da gestão de portfólio. Vou determinar, vou fazer a criação da minha carteira, qual vai ser enquanto assim, em ações, em renda fixa, assim por diante, e aí vou escolher temas dentro de cada um deles. Então, dentro de ações, talvez eu escolha, sei lá, mid-cap e growth, ou seja, crescimento e tamanho médio. E aí, na parte do mercados emergentes, eu vou escolher de volatilidade mínima, utilizando fatores. Então, eu estou fazendo uma gestão ativa aqui na parte da criação da estratégia, né, alocação estratégica de portfólio, utilizando instrumentos super baratos, que são os ETFs. Então, sim, os grandes fundos, os grandes investidores, pegam até fundos de pensão, seguradoras, os fluxos para ETF são massivos, são enormes. Né? Então, o SPY são 500 bilhões que tem ali dentro só de gestão. Sim. Tem uma boa pergunta aqui. João Ferreira e também o Caio fez a mesma pergunta. Como definir quantos e o percentual de cada ativo? Ele falou que fica meio perdido porque parece que se define meio no olhômetro. Como saber quando passa de diversificação para pulverização? Essa é uma boa pergunta, ótima pergunta. É uma excelente pergunta. Assim, se você for fazendo stock picking, aí rapidamente você vai conseguir passar pela pulverização. Porque você vai, gosto dessa empresa, você vai pulverizando. Ou você escolhe poucas e assume um risco gigantesco, né? Se você pegar, sei lá, só 5 ações. Mas tem um estudo aí que mostra que a partir de 20 é o ponto onde os benefícios da diversificação já começam a ficar mínimos. Né? Então só para explicar, esse é um estudo do Ray Dalio ou do Howard Marks? Eu não sei. Acho que é do Ray Dalio. Pode botar no Google aí, pessoal. Acho que tem um estudo, acho que é do Ray Dalio, que ele fala de diversificação. Então, a partir de 20, basicamente, os benefícios da diversificação são mínimos, né? Então, isso quer dizer que, se você vai montar uma carteira de ações, eu gostaria até de incluir mais 2 recomendações, tá? Assim, olhando historicamente vários gestores, e eu acompanho a indústria de fundos de ações durante muito, muito tempo, eu percebi que a maioria deles se estrepa por conta de uma concentração. Né? E assim, até por estatuto, alguns fundos delimitam que nenhum deles pode ter ativamente, mais do que 15% num só ativo. Tá? Então, acho que isso é uma boa, bom balizar, não ter mais do que 15% num só ativo, numa carteira de ações, por exemplo. Eu acho que para a pessoa física em geral, você ter uma carteira razoavelmente diversa, se você não for para ter pelo menos 10, 12, 15 papéis e ter um analista que vai acompanhar e tudo mais, acho que é melhor você fazer isso via um ETF, né, fora do Brasil, que os ETFs no Brasil replicam o BOVA11, que eu acho que é ruim. Sim. Melhor procurar um gestor que vai fazer isso de maneira ativa, porque na minha maneira de ver, vale a pena pagar os 2,20. Tá? Eu vejo também que os gestores têm, na sua maioria, de 15 a 20 papéis.
sendo que as 5 ou 6 maiores posições nunca passam de 50%. Eu gosto desse formato de diversificação barra limites de risco e tudo mais, né? Então, e aí acho que só para completar o que o Andrei falou sobre diversificação. Agora, entre as classes de ativos, aí, cara, acho que isso é uma pergunta muito mais difícil de responder sem saber o teu perfil, né? Mas, assim, começando, vamos dizer assim, no limite o mais arriscado possível. Vamos supor que você é um cara super jovem, que conhece muito sobre o mercado financeiro, que tem um foco muito de longo prazo, tomador de risco e tudo mais. Cara, no limite você poderia ter um dinheiro para você sobreviver durante um ano, caso você perca o seu trabalho e, enfim, você não tenha um seguro-desemprego, etc. e tal, você não seja CLT, e aí é o tempo de você se arranjar um outro trabalho. E, eventualmente, você poderia ter 100% do seu dinheiro em ações, né? Aí, porque você está com foco muitíssimo de longo prazo. Agora, qualquer variação para trás disso, aí você vai poder calibrar com outras coisas. Você pode ter um pouco de fundo imobiliário, um pouco de fundo multimercado, um pouco de fundo de ações também. E aí sim, eu acho que vale a pena você ter uma parcela do seu patrimônio também fora do Brasil, né, investir ou em ETFs ou em ações diretamente. Aí também vai depender do nível de sofisticação e tempo que você quer se disponibilizar para fazer isso, né? Porque dá trabalho, né? Então, assim, apesar de a gente estar num negócio de vender, vamos dizer assim, retorno, né? O meu negócio, eu digo, boa parte do retorno, e acho que o André pode completar também, cara, assim, olhando, você deve saber isso muito melhor do que eu, assim, olhando a história de várias famílias ou de várias pessoas que ganharam muito dinheiro ao longo do tempo, eu diria que mais de 50% do resultado veio da capacidade daquela pessoa em gerar retorno no trabalho e poupar dinheiro de maneira A grande consistente. maioria, quase 100%. Então, assim, é muito mais uma questão de disciplina, de alocar bem o capital do que assim, eu vou acertar grande tacada, vou dar grandes porradas na bolsa. Acho que isso é ilusão, né? Então, não, assim, tem uma regra bem básica, bem boba, que não é uma lei universal, mas serve de diretriz, que é a porcentagem que você deveria ter em bolsa versus outros ativos, né? Que é 100 menos a sua idade. Então, quanto mais a sua idade aumenta, menos você põe em bolsa, justamente pelo que você falou. Seu perfil está ficando cada vez... Você tem a história do capital humano e capital financeiro. Quanto mais você se aproxima da morte, você vai ficando mais velho, menos tempo você tem para recuperar perdas. Então, consequentemente, você deveria reduzir risco. Do ponto de vista de como fazer essa alocação em si, como você falou muito bem, entre fundos imobiliários, a renda fixa mesmo com 2%, ela ainda tem um papel importante na carteira de um investidor para ancoragem de volatilidade. Tá? Qual é o número exato? Se é 5, 10, 20, 30%, aí vai depender de cada um, mas zero, em geral, é algo que eu não acredito que um investidor deveria pensar. Ele deveria sim ter renda fixa, mesmo você pega tesouros, aí, um tesouro que não tem um risco de crédito quase nulo, ele paga 5%, de 2025, 5,3%, alguma coisa. Então ainda existem essas oportunidades, caso a gente chegue a ver um cenário onde a bolsa colapse, esses tesouros te ajudam a proteger o patrimônio, né? Então esse é o tipo de análise que você deveria ter, e aí a maneira, qual é encontrar o número exato. Se você é um profissional, sim, tem mecanismos que você consegue fazer isso relativamente fácil, mas você tem que ter toda a teoria por trás para entender por aquilo. Se não, utilizando esses gatilhos aí que eu estava falando, mais ou menos, ele consegue te ajudar. Pô, legal. A Nazaré estava perguntando aqui qual que é a regra. Nazaré, você tem que tirar 100 menos a sua idade ou quanto que você deveria ter de bolsa. Essa é uma continha bem antiga, assim, ou seja, à medida que você vai ficando mais velho, você deveria ter menos bolsa, né? Porque, enfim, no começo da sua vida você está num processo de construção de patrimônio, em algum momento você vai estar em preservação até em transmissão do patrimônio, né? Que às vezes as pessoas até negligenciam isso, né? Transmissão de patrimônio também
é bem importante. O que eu vejo de fato é que quem começa a investir muito, muito cedo e começa a investir em bolsa muito cedo, inevitavelmente no final da vida, o cara juntou tanto dinheiro com 70 anos que ele nunca conseguiu reduzir a parcela dele de bolsa, né? E para ele, assim, tanto faz depois, se cai 30, 40, 50%, não tanto faz, que é meio que a história, né, dos grandes investidores de todos os tempos, né? Então, Como é o nome do bem famoso no Brasil aí, o que vive de dividendos? Como é o nome dele? O É Barsi, isso, exato. Então, alguém vai me questionar e falar, o Bassi, ele gosta de investir só em empresas que pagam dividendos, não quer empresas growth, etc. e tal. O cara já construiu patrimônio com essa estratégia que funcionou muito bem para ele durante décadas, né? É óbvio que ele vai ter essa opinião. sim, porque é o seguinte, né? Assim, a gente tem um histórico também no Brasil de vários problemas, de empresas de governança, enfim, de vários outros problemas. Mas, inevitavelmente, uma empresa que distribui dividendos, a não ser as sacanagens que a gente vê por aí, né? Caso de IRB, por exemplo, que é distribuir dividendos, quase R$ 1 bilhão, e depois tem que fazer chamada de capital, porque a contabilidade era toda manipulada. Mas, Criativa. criativa, né? Inevitavelmente, uma empresa que distribui muito dividendo é uma empresa que dá lucro, né? E assim, estatutariamente ela só distribui dividendos se ela tem lucro. Então, é, o que acontece é que durante 20, 30 anos, empresas que distribuíram dividendos foram empresas que sobreviveram porque davam lucro. Exato. E a gente viu que várias empresas ficaram no meio caminho por conta disso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Barsi, fui lá tomar café com ele, fiquei até nervoso, mas muito legal, cara, assim, porque o cara muito simples, um raciocínio muito fácil e super humilde, muito legal, assim. Aliás, assim, eu me inspiro muito nessas histórias, assim, de grandes investidores. Existem, assim, como o Barsi, eu já tive a oportunidade de falar com uns 10, 20 como ele, assim, claro, com menos dinheiro, mas, assim, é muito legal porque é ali que você se inspira, né? Eu digo até uma coisa, sabe? Quando você está olhando para o seu portfólio sem qualquer compromisso em poupar, qualquer movimento do mercado, né, você fica muito refém do que vender do teu portfólio e o que você vai comprar e vender, o que você vai trocar. Troca é uma coisa muito difícil para a gente operacionalizar, né, porque em tese você pensa, putz, eu tô abrindo de mão de uma coisa para fazer outra. Quando você é um poupador compulsivo, e esses caras são assim, todo mês entra dinheiro e ele tem a possibilidade de fazer um novo investimento, uma nova aposta, né? Então isso é muito legal. Acho que isso, de alguma maneira, deixa o investidor mais leve, de poder tomar decisões até mais arriscadas. É aquele negócio, a Pessoal, gente. fala. Não, quer Temos 1 dizer, minuto e 36, avisou aqui, tá, só para só não tirar. rapidinho. Estou dizendo, a decisão de vender com perdas é muito dolorosa para o ser humano. Do mais experiente ao mais novato. Então, como você falou, se você está 100% alocado sem alguma reserva, no momento que você precisar, você vender aquilo ali, vai ser bem traumático. Então, É. cuidado. Pô, cara, assim, é impressionante quando a gente está falando que a gente gosta e com um papo tão bom, passa voando, né? Já passou uma É, hora aqui, mas eu queria agradecer muito aí a disponibilidade, vamos marcar mais vezes. Acho que você tem uma visão que é única, assim, alguém falando português, uma visão muito privilegiada aí do mundo, de uma história de mercado financeiro muito legal. Vamos ver se a gente consegue marcar mais vezes aí para falar. Acho que o pessoal vai claro. gostar também. Ó, até minha mãe tá assistindo aí. Um beijo, mãe. Claro, não, com prazer, cara. Com prazer, assim, é muito bom sempre trocar essa ideia aí. Se você tiver disponibilidade aí, é só chamar que a gente converse. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui esse tempo todo conversando com a gente. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado por terem participado. Obrigado por terem mandado mensagem. A gente vai fazer mais dessas. Obrigado de novo, Andrei. Um grande abraço aí. Boa noite, né? Para você já tá bem É, tarde. bem tarde. Valeu. Valeu. Um Tchau, abraço. gente. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.